Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas para mais um episódio. E continuando no nosso episódio, vamos falar sobre ela, a Guerra Fria. Estamos falando sobre um conflito armado, ideológico, político, militar que dividiu o mundo. Acompanhe a leitura. Através da propagação de ideias mercantilistas, olha só, o crescimento do comércio e das condições para o surgimento do modo de produção capitalista, as riquezas acumuladas assumiram a forma de capital industrial. A terceira fase, o capitalismo monopolista, financeiro, que deu início ao século XX. Tem no sistema bancário as corporações financeiras e o mundo do comércio globalizado. Os aparatos de desenvolvimento, a globalização permitiu às grandes corporações produzirem seus produtos em diferentes locais do mundo, procurando a diminuição de custos. Bom, gente, eu estou falando do capitalismo, né? Eu estou falando da ideologia dos Estados Unidos capitalista. Eu estou falando do mundo que a União Soviética ameaçou. Eu estou falando do que uniu o mundo capitalista, o mercado, o comércio, as relações econômicas, produtivas, a lei do capital, a busca do lucro. A gente sabe tudo. O capitalismo é assim. Vive do capital, dos investimentos, da geração de riqueza, da produção em larga escala. É o capitalismo. Capitalismo esse que vai gerar, entre outras coisas, o conflito. O conflito ideológico, militar, armado entre essas duas superpotências. Porque a União Soviética ela vai querer expandir o seu mundo socialista. E no mundo socialista, nós vamos ter uma economia totalmente diferente. E agora eu queria mostrar para vocês o mundo capitalista e socialista. Primeiro eu queria anotar para vocês aqui, rapidinho, gente, eu vou anotar para depois explicar. LG. Bom, turma, aqui eu queria mostrar para vocês as principais diferenças entre o mundo capitalista e o mundo
socialista. Economia. No mundo socialista, a economia era estatal. Como assim? O Estado controla a economia. Quando eu me refiro à economia, gente, eu me refiro ao sistema financeiro. Todo sistema financeiro nos países socialistas são controlados pelo Estado, pelo governo. As relações comerciais, taxas de juros, tarifas, tudo controlado pelo Estado. O governo controla a economia. O governo determina a economia. O governo é o produtor. Olha o que eu estou dizendo. O governo é o produtor. Quem produz? O governo. Quem controla o comércio? O governo. Quem estabelece regras que devam se obedecer? O governo. No mundo capitalista, não, turma. A economia, ela é de mercado. Quem manda na economia não é necessariamente o governo. É o mercado. É a lei da oferta e da procura que estabelece o preço das coisas. Lá no mundo socialista, quem estabelece o preço é o governo das mercadorias. Repito, quem estabelece o preço das mercadorias é o governo. Se você entrasse num supermercado lá no país socialista, o preço que estava lá do sabão foi o governo que determinou. No mundo capitalista, não. Quem estabelece o preço é a lei da oferta e da procura. É a concorrência. É o mercado. A questão das classes sociais. No mundo capitalista, ou socialista, como tudo era do governo, as empresas não tinham dono, não tinham patrão, não tinham capitalista, não tinham dono. Todas as empresas, elas eram públicas. Ora, se todas as empresas eram públicas, tudo era do governo, então não tinha dono, então não tinha classe social. Todo mundo era funcionário do governo. Mesmo o diretor da empresa, ele era do governo, porque a empresa é do governo. E o que trabalhasse lá, também trabalharia para a empresa do governo. Olha, gente, se tudo é do governo, então não tem classes sociais. Já no mundo capitalista, as empresas, elas são privadas. Então elas têm dono. As indústrias, o comércio, as lojas, tudo tem dono. Olha, gente, se tem dono, ou você é o dono, ou você trabalha para o dono. Ou você é capitalista, representando a burguesia, ou você é o trabalhador assalariado, o proletariado. É assim que nós vivemos aqui no mundo capitalista. Temos as duas classes sociais. No mundo capitalista, nós temos as duas classes sociais. Do lado, o dono, patrão, burguesia chamada. E do outro lado, o proletariado, o trabalhador, o assalariado, que vai ganhar em cima do seu salário, do que produz, né? As empresas, como eu acabei de falar, no mundo socialista, tudo é público. No mundo socialista, tudo passa a ser público, do governo. Não tem empresa privada. Tudo é do governo. As indústrias, comércio, serviço, petrolíferas, tudo é estatal. Correios, telégrafo, a imprensa, mídia, TV, o rádio. Tudo é do governo. Tudo é do governo.
Tudo passa a ser controlado pelo governo. Você não tinha empresa privada, não. Os hospitais, gente, tudo era do governo. Tudo era do governo. Já no mundo capitalista, as empresas, na sua maioria, elas não são públicas. Elas são privadas. Pertencem a empresários, a donos. É assim, gente. No nosso mundo capitalista, a maior parte das empresas são privadas. Privatizadas. As que eram do governo, eles privatizam. E as que nunca foram do governo, porque já nasceram por donos, também não vão ser estatizadas, né? No mundo socialista, o Estado ele é totalitário. O que é isso, professor? Um Estado totalitário, gente, é aquele que manda absoluto, controla, centraliza, ordena, comanda a economia, as relações sociais. Até porque a imprensa é do Estado, as empresas do Estado, os serviços públicos, os serviços públicos do Estado. Como o Estado controla tudo, tudo está na mão do governo, tudo está na mão do Estado. O Estado vai controlando a economia. E controla de um jeito que não tem nem como questionar. É o Estado totalitário. Olha o que o Vladimir Putin está fazendo na Rússia. O Vladimir Putin centralizou o poder na sua mão. O Kim Jong, na Coreia do Norte, é o Kim Jong-un. O Kim Jong-un controlou o poder na mão dele. E assim você tem nos países... Cuba, o governo de Raul Castro, né, que já até saiu do governo. Fidel Castro, quando controlou aí a Cuba, quando era vivo, né, depois da Revolução Cubana, são maneiras de controlar o Estado. O Estado socialista, ele é um Estado totalitário. Já no mundo capitalista, não. Eles vão viver o liberalismo. No liberalismo, o Estado libera a economia para a iniciativa privada. O Estado liberal é o Estado mínimo. A política do Estado mínimo. A política de entregar a economia para os empresários. E as relações políticas serem subordinadas pelo capital, pelo mercado, pelas relações econômicas, pelas grandes empresas. Olha, gente, essas grandes empresas, gente, elas controlam o mundo, a economia, controlam a geopolítica internacional. É impressionante o poder dessas multinacionais. Essas multinacionais, elas estabelecem regras muito fortes. Então, vocês viram aí a diferença do mundo capitalista para o mundo socialista, ou vice-versa. Estados Unidos, através de financiamentos e outras medidas políticas, até mesmo fornecimento de armas, passaram a exercer grande influência sobre os países que optaram pelo sistema econômico capitalista. A União Soviética utilizou-se dos mesmos critérios para expandir suas áreas de influência. Estabeleceu-se a geopolítica bipolar, interferindo diretamente na política de vários países. É isso mesmo, turma. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética, como eu falei a vocês, essas duas superpotências se armaram e passaram a influenciar os seus aliados. Influenciar economicamente, influenciar militarmente, politicamente. E nessa onda, turma, olha o que eu vou dizer, nessa onda, ou o país era capitalista ou era socialista. Não tinha como.
dois grandes que dividiram o mundo. Eu me lembro de uma conferência que ocorrera na Indonésia, em Bandung, na Indonésia. Alguns países até tentaram não se aliar a um dos dois. Lá em Bandung, na conferência na Inglaterra, ou na Indonésia. Eles disseram, não, mas por que a gente tem que ser capitalista ou socialista? Hein? A gente não tem que se aliar a nenhum dos dois. Alguns pequenos países ali da Ásia. Acabou que não deu certo. Ou viraram capitalista ou socialista. Porque não dava, gente. Era um mundo dividido, duas potências. Ou você aderia a... O Brasil, por exemplo, naturalmente se aliou aos Estados Unidos. Foi assim fácil? Não. Até porque eles dois, essas duas potências, olha o que eu quero dizer. Elas influenciavam tanto que elas apoiavam políticos dos outros países. Essas duas potências chegavam a apoiar políticos. Por exemplo, no Vietnã, eu estou na Ásia, no Vietnã, ali no Sudeste Asiático. Os soviéticos foram ao Vietnã, os americanos foram ao Vietnã. E isso fazia com que eles influenciassem os políticos lá da região do país, gerando uma guerra, a guerra do Vietnã. O Vietnã estourou uma guerra nos anos 70, porque os soviéticos patrocinaram um grupo do país e os Estados Unidos patrocinaram outro grupo do país. Aí o país ficou dividido, não deu outra, e essa divisão gerou a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos foram com armamento e soldados. Os Estados Unidos entraram na guerra. Mandaram tropas para o Vietnã, os Estados Unidos. Só que quando uma potência ia, olha a curiosidade aqui, turma. Quando uma potência ia, a outra não ia. Porque sabia que estourava uma guerra mundial, né? Na hora que os russos, os soviéticos, né? Na época, os soviéticos souberam que os Estados Unidos entraram na guerra do Vietnã, os soviéticos, não, vamos entrar não. Não, dá certo não. Porque se a gente entrar aí, vai estourar a terceira guerra, porque os americanos já estão lá. Os soldados americanos já estão lá. Eu não vou mandar soldado, mas eu vou apoiar os inimigos lá dos Estados Unidos, que são meus aliados. Porque inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tem um ditado popular, né? Aí os soviéticos na guerra do Vietnã não foram com soldados, mas mandaram armamentos, apoiando os soldados inimigos dos Estados Unidos. E deu certo, olha só, gente. Os Estados Unidos acabaram recuando, se retirando do Vietnã. Perdeu a guerra. Mas também tem vários contextos, né? Porque a população dos Estados Unidos era contra essa guerra do Vietnã. O governo sofreu muita pressão. Artistas americanos, autoridades, empresários dos Estados Unidos não apoiaram o governo. Aí o governo ficou meio que abandonado. E meio que abandonou os próprios soldados que foram. Rapaz, isso gerou muita polêmica. Os soldados americanos, dentro do solo do Vietnã, travando uma guerra, contra o exército local, apoiado pelos soviéticos, quando viraram para trás, viram que o próprio governo os abandonou. Aí tiveram que se retirar. E o mais curioso, gente, o mais curioso, olha o que eu vou dizer. É que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. A gente sabe por quê? Porque o governo não foi apoiado, houve críticas internas, os soldados abandonados tiveram que retornar. Os Estados Unidos foram embora do Vietnã. Olha a curiosidade. E detalhe, os Estados Unidos podiam destruir o Vietnã na hora que eles quisessem, com a bomba atômica.
Ou vocês não se esqueceram que lá na Segunda Guerra Mundial, bem antes, os Estados Unidos lançaram 2 bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Gente, os Estados Unidos já tinham uma bomba quando eles perderam a Guerra do Vietnã. Foram embora. Por que eles não usaram a bomba? Porque não... eles sabiam que se usasse a bomba lá no Vietnã, a União Soviética poderia usar a bomba também em outros lugares. Se eu sei que eu sou super armado e meu inimigo é armado, se eu lançar uma bomba, ele vai lançar outra bomba, isso vai desencadear a bomba para todo lado. É melhor não usar. Eu até comparo com aquela festa que está todo mundo dançando lá no interior, aí todo mundo com a faca na cintura. Aí o cara olha, começa a discutir com o outro, aí ele vê que o outro está com a faca e ele também. E que os colegas dele estão todos com a faca. E os colegas do inimigo dele também estão todos com a faca na cintura. Aí um vira o inteligente e diz, meus amigos, vamos fazer o seguinte, está todo mundo com a faca na cintura. O primeiro que puxar a faca e ameaçar o outro, todo mundo aqui vai puxar uma faca. Vai começar uma briga de todo mundo com todo mundo, cada um com uma faca. Os que escaparam vão ficar só o bagaço e o restante vão tudo morrer esfaqueado. Vamos fazer o seguinte, vamos ser inteligentes. Não adianta, tá todo mundo com a faca. Vamos continuar a festa? Bora, vamos ficar dançando? Esquece esse negócio de briga, porque tá todo mundo com a faca. Pois os Estados Unidos sabiam que se lançasse a bomba no Vietnã, os soviéticos podiam lançar onde eles quisessem, porque estava dando direito. Eles lançaram a bomba, eu também vou papocar minha bomba, e aí, confusão. É o que os geopolíticos chamavam na época de a paz armada. Paz armada. Porque se está todo mundo armado, e se usar um e o outro vai usar, não vai ter nem vencedores e nem vencidos para contar a história, é melhor o que? Aí os Estados Unidos saíram do Vietnã de boa, mas podiam ter estourado a bomba. Os historiadores contam que na época tinha até senadores americanos que pregaram lá no Congresso o lançamento da bomba. Aí o governo disse, não, vamos embora. Pode vazar os soldados. Não deu certo. Aí o Vietnã virou socialista, depois virou capitalista. Mas aconteceu o inverso, turma. Aconteceu o contrário, numa outra guerra. A guerra do Afeganistão. Nos anos 80. Aí quem é que foi? Porque o Afeganistão, gente, ele fazia fronteira com a União Soviética, é perto da Rússia ali. Quem ocupou o Afeganistão foram os soldados da União Soviética. Já foi o contrário, olha só. No Vietnã, quem foram os soldados americanos. No Vietnã. No Afeganistão, quem foram os soldados soviéticos. A União Soviética invadiu o Afeganistão e disse que ia conquistar o Afeganistão. Aí os Estados Unidos, não, eles já foram lá, então ninguém vai não. Não vai um soldado americano, porque os soviéticos já estão lá. Por quê? Porque se a gente for, vai ter a guerra mundial. Eles estão muito armados, tem muita faca. E a gente também tem muita faca. Vai ser facada para todo lado. Então não vamos não. Vamos deixar de lado. Não, nós não vamos. Mas vamos mandar bombas, algivas e mísseis e tanques e treinar os inimigos lá. Os nossos aliados lá. Bora, manda. Aí uma curiosidade, meus anjos. Nessa guerra do Afeganistão, os Estados Unidos patrocinaram os Mujahidins, os guerreiros de Alá.
Mujahidins, guerreiros de Alá. Os Estados Unidos, Mujahidins, vocês são contra os soviéticos? Ora, tamo junto. Pega bomba, míssil, tanque, reúne os líderes aí. Quem são os líderes? Vem pra cá. Galerinha, líderes afegãos, Mujahidins, guerreiros de Alá, foi lá na Casa Branca. Você também, vocês estão contra a União Soviética? Sim, senhor. Vocês querem derrubar a União Soviética no Afeganistão? Sim, senhor. Pois pode ir pra lá que agora vamos mandar arma, vamos cair matando com armamento. Vocês não vão, não, ninguém vai entrar na guerra não, é vocês lá. Aí a bola é com, mas a gente vai ajeitar vocês. Foi o que aconteceu? A mesma coisa lá do Vietnã. Os soviéticos, com apoio dos Estados Unidos, perderam a guerra. Porque os Estados Unidos apoiaram os inimigos. Foi o que aconteceu? Os soviéticos saíram do Afeganistão, recuaram do Afeganistão, abandonaram o Afeganistão. E eles também tinham uma bomba atômica, os soviéticos. Se os soviéticos quisessem ter lançado uma bomba, do mesmo jeito que os americanos lá no Vietnã, tinham estourado o Afeganistão, acabado com tudo, inclusive com a capital do Afeganistão, que é Cabul. Cabul. Mas eles foram embora. E por que eles não lançaram a bomba? Pelo mesmo motivo que os Estados Unidos não lançaram. Porque os soviéticos sabiam que se eles lançassem, os Estados Unidos também podiam lançar, e aí era facada para todo lado. A paz armada, gente. Eles não eram meninos, não, gente. Eles sabiam. Eles sabiam. Eu vou contar um outro episódio. Cuba. 1949. Estoura a Revolução Cubana. Fidel Castro toma o poder de Fulgêncio Batista, o então presidente da época de Cuba. O Fulgêncio Batista, presidente cubano, era aliado incondicional dos Estados Unidos. Cuba era um quintal dos Estados Unidos. Quando o Fidel Castro, com seus aliados, derrubam o governo cubano e faz a Revolução Cubana e toma o poder, a primeira coisa que o Fidel faz é romper com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, espera aí, Cuba era aliada nossa. Esses revolucionários fizeram a revolução aí em Cuba e agora viraram as costas para a gente. Viraram nossos inimigos. Aí os Estados Unidos começaram a ameaçar. Os Estados Unidos começaram a ameaçar Cuba. Fidel Castro. Disseram que iam invadir. Aí o Fidel foi esperto. Pera bem. O Fidel rompe com os Estados Unidos quando assume o poder. Vira inimigo dos Estados Unidos. O Fidel começa a ficar com medo dos Estados Unidos invadirem Cuba. Os Estados Unidos o Fidel ficou preocupado com a invasão americana. Ora, meus amigos, é lógico. O que é que o Fidel vai fazer para se proteger dos Estados Unidos? Fidel vai se aliar com a União Soviética. Na época, o presidente soviético era o Nikita Khrushchev. Aí o Fidel, Nikita, tamo junto. Me apoie, meu parceiro. Me ajude aqui em Cuba. Se você não me ajudar, Nikita Khrushchev, os Estados Unidos vão me invadir. Aí o Nikita Khrushchev, tamo junto. Começou a mandar dinheiro e armamento. Aí, na época, o presidente dos Estados Unidos era John Kennedy. Como é que é esse negócio aí, rapaz? Quer dizer que Cuba se uniu com a União Soviética. Quer dizer que vizinho meu, bem aqui, a poucos quilômetros, vai ter uma república socialista aqui? Aceito não.
Aí o John Kennedy começa a ameaçar o Fidel Castro. Aí o Fidel liga para Nikita Khrushchev, lá da União Soviética. Meu parceiro, me ajeite, você está mandando dinheiro aí, mas não está dando certo não. Os homens vão invadir. Aí o Nikita Khrushchev: pois eu vou mandar armamento pesado aí para vocês, Fidel. Eu vou mandar vários navios levando mísseis e vou montar uma base militar soviética bem aí. Como é que é, rapaz? Tô te falando, Fidel. Espera aí que os navios vão chegar aí carregados de bomba, míssil, ogiva, tu imaginar. E na hora que ele chegar, vamos montar aí uma base militar apontada para os Estados Unidos, vai ficar assim apontada mesmo para a cara deles. Aí o Fidel: rapaz, esse negócio vai dar certo. Vai, rapaz. Pô, manda. Aí o Nikita Khrushchev mandou os navios. Dezenas de navios, cada um mais carregado de bomba que o outro. Cara, quem ficou sabendo? O John Kennedy. Aí os caras: aí, John Kennedy, tá sabendo aí, né? O que foi, mestre? O soviético aí, o Nikita, tá ajudando o Fidel. Eu não tô sabendo. Eu já tô sabendo que ele tá mandando dinheiro para Fidel. Não, peraí, seu John Kennedy. Não é só dinheiro, não. Como é que é, rapaz? Olha as imagens de satélite. Que é isso aí, menino? Esses pontinhos aqui, tudo é navio. De onde é que vem esses navios? Da União Soviética, seu John Kennedy. Aí, deixa eu ver essas imagens aqui. Dá um zoom aí, menino. Que é isso aqui, essas caixinhas bonitinhas aqui dentro desses navios, meu filho? Cada caixinha dessa, John Kennedy, seu John Kennedy, é uma ogiva, é um míssil. Dezenas desses navios vão chegar aqui e vão estar lá na base, a poucos quilômetros da gente, do Golfo do México. Uma base militar soviética com míssil apontado para a gente, seu John Kennedy. Aí o John Kennedy: rapaz, deixa de brincadeira, rapaz. Não, deixa de brincadeira. Deixa de brincadeira, não, deixa de brincadeira. Não, John Kennedy, não é brincadeira. Bora lá para a televisão. Bora lá para as Nações Unidas. Reunião aí. Quero reunião com todo mundo aí. Aí o John Kennedy faz um discurso só. O Nikita Khrushchev da União Soviética está mandando nesses exato instante dezenas de navios carregados de bomba. Vão botar uma base militar bem na ilha de Havana, apontada a poucos, que é bem pertinho. Para os Estados Unidos, é bem pertinho de Cuba. Bem pertinho, poucos quilômetros. Aí o John Kennedy: se esse navio chegar aqui, nós vamos revidar com bomba. Nós vamos atacar. Eu não aceito. Aí o Nikita Khrushchev ficou sabendo. Pois ataca. Ataca, John Kennedy. Navio vai. Vou botar a base lá. Meus amigos, essa crise ficou conhecida como a crise dos mísseis. 61. Meus amigos, o mundo, a imprensa da época chamava, dizia a frase: o mundo prendeu a respiração. Travou, parceiro. É agora. É a terceira guerra. Duas potências, capacidade de destruir o mundo dezenas de vezes cada uma. Todo mundo sabia que cada uma dessas duas potências tinham mísseis em submarinos, em mísseis em porta-aviões espalhados em todos os oceanos. E cada navio espalhado por todos os oceanos, apontado para tudo que é lugar do mundo, cada um com mísseis. E esses mísseis, eles são acionados por controle. E esse controle está numa mala. Estão em duas malas. E cada uma dessas malas ficam a serviços do presidente de cada um desses países.
Ou seja, qualquer hora ele podia lançar. A Terceira Guerra Mundial estava mais do que declarada. E o navio vindo. E o povo na ONU brigando. Rapaz, tem que parar com o rapaz. Ó, gente, pra você ter uma ideia, uma curiosidade. Para unir, para gerar um diálogo entre Nikita Khrushchev e John Kennedy, inauguraram os assessores e o próprio... Fizeram uma linha de telefone, a chamada linha vermelha, aonde o John Kennedy podia puxar o telefone e na hora que ele ligasse, Nikita Khrushchev atendia. E aí os dois não queriam se falar e o mundo, rapaz, e o Reino Unido, e a Alemanha, e a França, e o Brasil pedindo tudo. Não, rapaz, vamos se acabar por causa de um míssil, por causa de um naviozinho desse. E o John Kennedy... Tô nem aí, deixa eu vir. E o Nikita Khrushchev, vou mandar. Só que quando o navio estava chegando, convenceram o Nikita Khrushchev a retornar ao navio. Aí houve uma negociação, não foi assim não. O Nikita disse assim, faço minhas exigências. Ao John Kennedy, qual é? Você tem que nunca invadir Cuba. Nunca invadir Cuba. Que eu volto. Aí o John Kennedy. A condição é essa? É. Bora, homem, aceita logo, pelo amor de Deus. O mundo inteiro com medo. Né? Aí o John Kennedy, tudo bem. Eu não invado a ilha de Havana. Não invado Cuba. Aí o John Kennedy, não invado. Aí o Nikita Khrushchev, não vai não? Navios, volta. Aí os navios voltaram. Aí o mundo respirou aliviado. Aí o Nikita Khrushchev, não vou botar a base, volto com os navios, mas vou derramar dinheiro para Fidel Castro manter o regime. E aí, gente, começaram a injetar dinheiro em Cuba. Aí o John Kennedy, voltaram os mísseis, eu não vou invadir, mas vocês estão ajudando eles, que podem virar uma grande potência e querer fazer com que os outros virem socialistas aqui na América. Então eu vou fazer um embargo econômico. Os Estados Unidos, e ainda hoje vale isso, fecharam as fronteiras comerciais com Cuba. Proibido negociar com Cuba. Ninguém compra e vende quase nada de Cuba. Aí, gente, houve um embargo econômico. Foi o que arrebentou com Cuba. Porque depois a União Soviética quebrou, e aí os cubanos deixaram de receber ajuda soviética e continuaram isolados como ainda hoje são. Coisas da Guerra Fria, tá vendo, gente? Como o mundo foi dividido. Olha só. Os historiadores consideram um discurso realizado pelo presidente norte-americano Harry Truman o ponto de partida para o início da Guerra Fria. Nesse discurso, realizado em 1947, Truman pedia aumento da liberação de verbas para que os Estados Unidos barrassem o avanço do socialismo pelo mundo. É isso mesmo. O Harry Truman, um homem depois da guerra, o Harry Truman disse, ó, vamos injetar dinheiro nos nossos aliados. Aí nasceu o Plano Marshall. Foi o governo americano pedindo ao Congresso para liberar verbas, para poder injetar nos seus aliados. O Plano Marshall que eu contei para vocês. Foi nessa declaração do Harry Truman, em 47, que os historiadores consideram. Porque é a primeira vez que os Estados Unidos se reúnem e criam ação para combater a União Soviética.
Aí a Guerra Fria que estava nascendo, né? Ao longo da duração da Guerra Fria, de 1947 a 1991, algumas nações puderam ser observadas como uma corrida armamentista, algumas ações, né? Corrida armamentista, pois a disputa entre americanos e soviéticos fazia com que o clima de guerra entre os dois lados existissem. E isso levou as duas nações a investirem maciçamente no desenvolvimento de armas. Gente, é a corrida. Como eu contei agora no início da aula. A corrida armamentista. Na hora que um lançava uma bomba, o outro inaugurava uma bomba. Inaugurava um míssil, outro... E ainda tivemos a corrida espacial. A disputa por conquista do espaço. Os soviéticos mandaram o primeiro homem em órbita, depois os americanos. Depois os americanos pisam na Lua, e tem aquela bandeira lá, que ainda hoje está lá. Novela, né? Novela. Impressionante como... Era uma corrida realmente espacial, militar. E essa corrida, ela contribuiu muito para a divisão do mundo, porque eram duas superpotências, gente. Duas superpotências que poderiam destruir o planeta. Isso aí, gente, é a velha ordem. Hoje ela ficou para trás, mas ainda tem resquícios, como essa guerra da Ucrânia. Porque a Rússia era a maior república da União Soviética, que eram 15 países que se uniram, né? E a Rússia manteve essa hegemonia. E os russos ficam ameaçando. Agora eles já declararam que vão derrubar o governo da Ucrânia. O governo de Kiev, capital da Ucrânia, né? Problema sério, gente. Esse conflito da Ucrânia, que está acontecendo agora, já tem mais de 6 meses aí, né? Esse conflito ainda é resquícios da velha ordem mundial, da Guerra Fria, da bipolaridade, da divisão do mundo. É um problema que ainda hoje vem à tona, né? Porque o Vladimir Putin quer derrubar o governo ucraniano e anexar a Ucrânia à Rússia. Tomar a Ucrânia. No início ele disse que não, mas já está desenhado já. E eles estão vencendo a guerra. É uma questão de meses. Como é que o mundo vai encarar isso, os Estados Unidos? Aí são cenas dos próximos capítulos, né? A gente não consegue prever a história, o futuro. A gente não pode antever, mas a coisa está desenhando aí para essa anexação mesmo. Hoje os russos querem anexar ao seu território a Ucrânia. Já está declarado. Apesar deles negarem, isso é normal, né? Em guerra, negar que vai fazer numa guerra. As pessoas negam, os inimigos, os soldados, os exércitos negam. Mas já está bem declarado essa Guerra Fria aí, tentando ser retomada. E os Estados Unidos estão só observando. Agora, lembrando que tem uma outra potência no cenário, que é a China. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Guerra Fria, mundo bipolar, conflitos da Guerra Fria, diferença entre capitalismo e socialismo, os órgãos criados, militares e econômicos por eles. Espero ter contribuído para o entendimento. Muito obrigado pela atenção, anotação, concentração, dedicação ao conteúdo. Um bom resto de noite, um bom resto de semana e até a próxima aula. Valeu, turma!